Olá, amigo telespectador do Folha da Região Entrevista. A gente dá sequência a essa programação que este ano a Folha da Região vem traçando aí de acompanhar o processo eleitoral em Araçatuba, no estado, em todo o país. Assim como já abrimos espaço aqui no jornal, neste programa, para outros candidatos, chegou a vez da gente ouvir o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele que chega a Araçatuba hoje com a caravana Horizonte Paulista, vem acompanhado do ex-presidente Lula, para expor aí o seu plano de governo para o estado nas eleições desse ano. E primeiramente, já indo direto aí, a gente sabe que o seu tempo é curto na cidade, saber o que o senhor traz de novo nessa caravana e qual é o propósito dela para Araçatuba e para a região. Olá, eu queria dar um grande abraço a cada um de vocês, um abraço em todos que nos acompanham. Muita alegria de estar aqui mais uma vez na Folha da Região. Já vim aqui na condição tanto de ministro da Saúde quanto de ministro da Coordenação Política, que fui do presidente Lula. A grande novidade da caravana é a caravana por si só. O PT me deu a missão de coordenar um processo onde nós percorremos cada região do nosso estado de São Paulo, dialogando com os segmentos, aprofundando o diagnóstico que nós já temos. Faço questão de conversar com quem não pensa igual ao PT. Então, fazendo questão, hoje vamos ter um almoço aqui em Araçatuba que envolve empresários, lideranças de todos os partidos políticos. Ontem estava em Andradina o presidente da Câmara de Andradina, que é do PSDB, do partido do atual governador, que governa esse estado há 20 anos, estava presente, debatendo, discutindo as propostas e pegando região por região. Nós já passamos por todos os cantos do estado de São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui na região de Araçatuba. Já passamos no litoral, já passamos no Vale do Ribeira, já passamos no Alto Tietê, Guarulhos, na região de Ribeirão Preto, porque cada região do nosso estado de São Paulo tem um potencial que não pode mais ser desprezado. Essa região tem um potencial agrícola, o papel e a história na pecuária, o crescimento do etanol, a produção da agricultura familiar, os assentados que foram assentados, que passam a produzir, que pegam os programas do governo federal, onde você compra a merenda escolar do produtor rural. Imagina, por exemplo, o governo do estado colocou tanto presídio nessa região. Imagine se pudesse ser, se fosse obrigatório que a comida que vai para o presídio, os materiais vão para o presídio, toda a estrutura do presídio fosse ter que ser comprada de produtores da região, do comércio da região, do assentamento da região, do produtor agrícola da região. Ou seja, é fundamental uma região como essa, rica do jeito que ela é, ter um plano específico do governo do estado para desenvolver essa região, atrair investimentos, enfrentar essa disputa de que a indústria vai para o Mato Grosso do Sul, a poucos quilômetros daqui, ao invés de ficar aqui no nosso estado de São Paulo. Como é entrar numa disputa, a primeira que o senhor enfrenta como candidato, tendo a missão de representar aí, digamos assim, as escolhas do presidente Lula? Ele escolheu a ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, para disputar a presidência da República, ela ganhou. Ele escolheu o ex-ministro Fernando Haddad para disputar a Prefeitura de São Paulo, ele ganhou. Como é para o senhor enfrentar esse desafio, fazendo frente a um candidato, como o senhor próprio disse, que representa um governo de 20 anos no estado de São Paulo? Em primeiro lugar, que pé quente esse Lula, hein? Ele escolhe e a pessoa ganha. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido escolhido pelos companheiros do PT, por várias lideranças políticas. Foi um processo que surgiu lá da base dos encontros regionais. O meu nome foi aclamado como nome para ser pré-candidato do PT no encontro do interior do PT, ou seja, da força do interior, pela relação que eu sempre tive com o interior desse estado. Desde a época que eu fui ministro do presidente Lula, como ministro da Coordenação Política, vim aqui em Araçatuba, Andradina, Lins, toda essa grande região, a região oeste paulista com o presidente Prudente, na época que era ministro das Relações Institucionais, quando a gente escolhia os projetos do PAC, o projeto de drenagem que nós fizemos aqui em Araçatuba, o início das obras de estaleiro que nós fizemos aqui em Araçatuba, o Minha Casa Minha Vida. Desde essa época eu tive uma forte relação com o interior do estado. Eu tenho muito orgulho de ter sido indicado por lideranças como o presidente Lula, como a presidenta Dilma. Eu, quando era coordenador político do presidente Lula no Ministério das Relações Institucionais, vi até líder político de oposição do PSDB
louco para tirar uma fotinho com o Lula, do lado dele, né? Ter algum tipo de apoio dele. Então, eu tenho que ter muito orgulho de ser apoiado pelo presidente Lula, dele estar com essa animação, circular o interior do Estado para ouvir. Ele vem aqui para ouvir os empresários, ouvir os produtores, ouvir a própria imprensa, ouvir lideranças religiosas, lideranças políticas, porque nós queremos estabelecer um governo de muito diálogo com as forças do nosso Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um gigante, eu sou apaixonado por esse Estado de São Paulo, tudo que eu sou, eu devo a esse Estado, me formei médico pela Unicamp, fiz a minha especialização pela Universidade de São Paulo, pela USP, tudo que eu sou devo a esse Estado de São Paulo, tem uma grande força, um grande potencial. E sou daqueles que compartilham com a ideia de que o atual governo do Estado não está mais no ritmo, na velocidade de nós paulistas, não tem mais o mesmo dinamismo, talvez tenha cansado depois de 20 anos de estar governando esse Estado. Então nós queremos destravar esse potencial que o Estado tem. Então estou muito feliz e animado de ter essa oportunidade, de ter sido indicado por esses companheiros e estou com ânimo, quando a gente passa nessa caravana, de que é possível sim São Paulo dar um grande salto nesse século XXI. Nesses 20 anos que o PSDB governa o Estado, nesse mesmo período, o PT sempre participou das eleições com nomes históricos do partido sempre sendo candidato, né? Mercadante, Marta, o próprio Zé Dirceu também foi candidato. Essa sua candidatura, pré-candidatura, por enquanto que tem, né, se confirmar agora em junho, qual o diferencial que ela tem de todas essas outras oportunidades que o PT venha tentando governar o Estado, nunca venceu uma eleição para governador aqui? Qual vai ser a principal aposta? Assim, o que o partido vem a oferecer de diferente em relação às candidaturas anteriores? É a primeira vez que o PT oferece para o Estado de São Paulo um candidato que já teve experiência prévia no Executivo. Governar, fazer as coisas andar. Todos os nossos outros candidatos, que têm muitas qualidades, sempre tinham tido só experiência parlamentar, no Senado, no Congresso, de apresentar as propostas, disputar. Agora, governar e fazer é a primeira vez que o PT tem um pré-candidato com essa... O ministro da Saúde é o principal. Os 7 anos do Ministério das Relações Institucionais do presidente Lula, onde a gente definia as obras do PAC, do Minha Casa Minha Vida, que ajudaram a mudar a cidade de Araçatuba. Araçatuba é recordista de geração de emprego, né? Tem sido recordista permanente. Tem a ver com as obras do PAC, com o estaleiro, com os investimentos que nós colocamos disponíveis para ampliar as hidrovias, Minha Casa Minha Vida, o comércio local, o Super Simples que nós criamos na época do debate do Ministério das Relações Institucionais e os últimos 3 anos do Ministério da Saúde, onde nós tivemos uma grande coragem de fazer aquilo que cabe ao Ministério da Saúde fazer. Porque o Ministério da Saúde não tem nenhum hospital, o Ministério da Saúde não gerencia um hospital, não tem nenhum hospital no Estado de São Paulo que é do Ministério da Saúde, não tem nenhum posto de saúde que é do Ministério da Saúde, não tem nenhuma ambulância que seja direta do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde apoia os estados e municípios a executar as ações. Agora, tem 2 coisas que só o Ministério da Saúde pode fazer no país para melhorar a saúde do país. Uma, só o Ministério da Saúde teria as condições de ir no Congresso Nacional, como eu fui, para aprovar uma lei do Mais Médicos, para trazer médicos aonde não tem médico, para poder criar faculdade de medicina onde não tem. Araçatuba vai ter uma faculdade de medicina aqui em Araçatuba por conta da lei dos Mais Médicos que nós criamos, para trazer mais de 2.500 médicos de outros países aqui para o nosso Estado de São Paulo para atender nos postos de saúde onde não tem. O nosso Estado de São Paulo, embora seja o estado mais rico do país, foi exatamente o estado que mais pediu médicos do Mais Médicos. Muita gente acha, foi o Acre, foi o Amapá. Não, foi aqui o Estado de São Paulo. Aqui na região, os médicos estão chegando, mais médicos agora em abril, tem médicos que já participam do Provab, que é um programa nacional que nós queremos para os médicos brasileiros. Ou seja, isso só o Ministério da Saúde poderia fazer, mudar regras nacionais, inclusive de trazer médicos de outros países para atender o nosso povo que não tem médico. Outra coisa que só o Ministério da Saúde pode fazer, o Estado e o município, se quiser, não pode, que é incorporar vacinas do Programa Nacional de Imunização. A última vacina que nós incorporamos é a vacina do HPV, do vírus do vírus do colo de útero, do câncer do colo de útero, onde uma menina vai lá, se vacina 11 a 13 anos de graça pelo SUS, uma vacina que custaria R$1.000 para uma família se fosse vacinar na clínica privada. Nós saímos do Ministério da Saúde com todas as vacinas disponíveis na clínica privada, agora disponíveis no SUS para a população. Então, tem uma diferença em relação a outros momentos. E esse processo de muito consenso de indicação. Por isso que o PT vem muito forte para essa eleição em 2014
e extremamente preparado para governar o estado de São Paulo e dar um grande salto para o século XXI no nosso estado de São Paulo. E como é para o senhor entrar nessa disputa no momento em que o PT se vê em um turbilhão por conta de questionamentos relacionados à Petrobras e, como o senhor próprio citou, ao Ministério da Saúde, principalmente por conta do deputado André Vargas e seu possível envolvimento com doleiro e questionamentos que envolvem o seu nome diretamente nisso. Como que o senhor pretende explicar esse episódio durante sua campanha eleitoral e de que forma isso pode prejudicá-lo? Com muita tranquilidade, porque se tem uma coisa que eu sempre tive no período do Ministério da Saúde é muita responsabilidade com a coisa pública. Nunca existiu qualquer tipo de contrato entre um laboratório privado e o Ministério da Saúde. Nunca existiu. Já falamos isso várias vezes e vamos falar todas as vezes necessárias. O Ministério da Saúde criou um programa muito importante para melhorar o acesso da população a medicamentos. É um programa chamado Saúde Não Tem Preço, ou seja, você conseguir mais remédios mais baratos e remédios mais modernos para a população. Esse programa, por exemplo, tem um braço que é a farmácia popular, onde era difícil o posto de saúde, o município tinha dificuldade para comprar um medicamento. Nós buscamos uma alternativa que foi o quê? Fazer parcerias com as farmácias privadas do nosso país. Eram 15 mil, hoje já são 25 mil farmácias privadas. A farmácia do empreendedor, do comerciante, quer entregar remédio de graça para o governo, faça uma associação com o governo, que nós garantimos o remédio de graça para hipertensão, diabetes, asma, para a população. Eram 2 milhões de usuários quando começou a minha gestão, já são mais de 18 milhões de pessoas que pegam esse medicamento de graça. E um outro programa que é para incorporar medicamentos novos, alta tecnologia, medicamentos modernos, vacinas modernas como o HPV. Sempre nesse programa, a parceria era do Ministério da Saúde com o laboratório público. Então nós temos muita tranquilidade, porque todos os controles sempre foram feitos, né? A gestão do Ministério da Saúde sempre foi muito responsável em relação a isso. E se o PSDB quiser trazer esse tema para a eleição, como já trouxe outras vezes, vai perder de novo, porque esse é um campo que a gente gosta de debater. Porque vejam a diferença entre a minha postura no Ministério da Saúde e a postura do atual governador em relação a um escândalo que tem 15 anos, um escândalo de 15 anos, que é a compra de metrôs, de trens, do metrô do estado de São Paulo, de trens com a Áustria, com a Siemens. O escândalo tem há mais de 15 anos, que só começou a ser apurado, não porque o governo do estado de São Paulo teve iniciativa, porque a Polícia Federal do governo federal teve iniciativa, porque autoridades internacionais tiveram iniciativa. Um escândalo que tem há mais de 15 anos. Tem dois secretários do atual governador do estado indiciados e continuam no cargo de secretários. Uma postura completamente diferente que a presidenta Dilma sempre teve, né, que nós sempre tivemos, que é se uma pessoa tem algum tipo de irregularidade, não conseguiu provar sua inocência, tem que se afastar do cargo de imediato para poder se explicar fora do cargo. E nesse período de pré-campanha, que a gente pode classificar assim, de que forma o senhor pretende já correr o estado, até para popularizar mais a sua imagem, tornar mais conhecido? Como é que vocês têm trabalhado nessa questão? O foco desse momento para nós do PT, para essa caravana, é exatamente o foco em relação à busca de propostas e soluções inovadoras, dialogando com setores que não pensam igual ao PT. O PT tem um profundo diagnóstico sobre o estado de São Paulo. Nós conhecemos esse estado, o PT surgiu aqui no estado de São Paulo. Hoje nós governamos cidades importantes como Araçatuba, onde o PT governa não é sozinho mais, governa com um conjunto de outros partidos, com outras lideranças, um diálogo bastante amplo. Então nós temos um profundo diagnóstico desse estado e queremos dialogar com pessoas que pensam diferente do PT sobre essas soluções. Eu gosto desse formato. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu, quando era ministro do presidente Lula e coordenava o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, na mesma mesa tinha empresário, banqueiro, trabalhador, representante de universidade, representante do agronegócio, representante dos trabalhadores rurais, todo mundo com interesses diferentes. Citar o exemplo do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida surgiu naquele conselho porque o representante do movimento de moradia queria o Minha Casa Minha Vida para ter moradia para as pessoas que não têm moradia.
Os empresários queriam Minha Casa Minha Vida para girar a economia, para ter investimento na construção civil, poder fazer obra, poder vender instrumento que chega para fazer uma casa, material da casa, depois vender eletrodoméstico. E o governo, nós tínhamos o interesse de enfrentar os dois problemas, reduzir o problema de moradia no país e ativar a economia, porque tinha uma grande crise econômica internacional dos Estados Unidos em 2008. Eu acredito muito nesse formato. A partir de interesses diferentes, de segmentos diferentes do nosso estado de São Paulo, você poder construir uma solução comum que interessa a todos. São Paulo está preparado para isso, para ter soluções comuns, que quem ganha é o trabalhador, ganha a pessoa do interior, ganha a pessoa da capital, ganha o empresário, ganha a universidade, ganham todos os segmentos e que permitam que São Paulo tenha um salto nesse século XXI. Como que o senhor pretende atuar durante esse período de campanha, pré-campanha, nos municípios, nos pequenos municípios? A gente sabe que enquanto o senhor está correndo o estado com a caravana Horizonte Paulista, o atual governador, candidato à reeleição, ele vem em seguida com assinaturas de convênios, com anúncios de obras. Como que o senhor pretende chegar aos prefeitos das pequenas cidades, aos políticos do interior que têm, de certa forma, um acesso fácil com o atual governador e que tiram proveito disso e que também acabam o beneficiando politicamente? Eu estou convencido que a população, os prefeitos cansaram disso. De um governador que vem no ano da eleição anunciar obras que nunca acontecem. Eu tenho ouvido de prefeitos, inclusive de prefeitos do partido do governador, ou de partidos que são de oposição à presidenta Dilma, dizer o seguinte: o governador já veio aqui anunciar que a estrada vai ficar pronta em um ano, e depois a estrada nunca acontece se a obra começa. Ou o governador veio aqui e disse que vai implantar o poupa-tempo, só que quem constrói a casa do poupa-tempo, quem contrata os funcionários, quem compra o sistema é tudo o município, né? O governador veio aqui para anunciar que vai ter um batalhão do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Quem compra a casa, quem contrata os funcionários, tudo são os prefeitos. Os prefeitos cansaram disso. Eu estou convencido, a diferença minha para o do governador é que quando eu vou nessa cidade, como eu estava em Andradina ontem, eu não vou lá para prometer coisas. Eu vou lá para ser reconhecido pelo Minha Casa Minha Vida que nós fizemos, que já está inaugurado, que as pessoas já estão morando lá, pelas reformas das unidades de saúde, pelo Mais Médicos, que já está lá, aqui no caso de Araçatuba, pelo fato de Araçatuba poder ter uma nova faculdade de medicina, ou seja, tem uma grande diferença. Tem alguns que cansaram de governar esse estado de São Paulo, que não tem mais energia para enfrentar os desafios que o estado de São Paulo tem, o dinamismo que o estado de São Paulo sempre precisa, e nós que estamos construindo um conjunto na cidade de São Paulo, com empresários, trabalhadores, uma proposta de quem tem vontade, coragem para enfrentar os desafios que o estado de São Paulo precisa. Folha da Região Entrevista, mais uma oportunidade que a Folha da Região abre para que os eleitores do município tenham conhecimento de cada um das suas propostas. Participaram dessa entrevista para candidato Alexandre Padilha, eu, Sérgio Guzzi, repórter da Folha da Região, e Arnon Gomes, nosso editor. Até a próxima Folha da Região Entrevista.